Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica. Hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais um Revisitando. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Pois bem, vamos começar o Revisitando de hoje, que é o Revisitando Star Wars Jedi Fallen Order, que é o jogo da EA, né? Que é uma empresa um tanto quanto polêmica, então a gente já tem que ter em mente essa característica específica, que ela é uma empresa mais voltada para jogos com comércio pronto ou predispostos a esse exemplo, né? Como uma citação de referência, a gente tem Star Wars Battlefront 2, né? E que é o principal jogo e-commerce, né? Que é um jogo de serviço que se baseia em um universo Star Wars. Star Wars Jedi Fallen Order ele é diferente nesse quesito, justamente por ser um jogo linear, por ser um jogo com uma história que conta a história do Cal Kestis, que vai se passar ali entre o episódio 3 e o episódio 4, que é um jogo canônico, né? Então realmente a gente tem essa imersão dentro da própria jogabilidade de estar no universo Star Wars de fato, com propensões a ser canônico, né? E com propensões realísticas até, ademais que a gente tem um ator que faz a imagem do Cal Kestis, tanto no Star Wars Jedi Fallen Order quanto no Star Wars Survivor, né? Que lançou, obviamente, o jogo pós Star Wars Jedi Fallen Order, só que eu vou dar umas pitadas de leve tanto no Fallen Order quanto no Survivor. O que tem de mais problemático nesse jogo em específico é justamente a movimentação do Cal Kestis, a sensibilidade e automaticamente a pouca imersão de fato ao combate. Eu falo isso no sentido de que é um jogo com uma história mais aprofundada, mais explicativa automaticamente aos Jedi, né? A gente tem um aprofundamento muito maior a imersões do universo Star Wars, como Datomir, como Kashyyyk, né? Como diversos outros planetas que automaticamente orbitam o entorno da mística do universo Star Wars. Isso, no sentido de exploração, o jogo é excepcional nesse aspecto, que é um jogo linear, mas ao mesmo tempo ele se propõe ao desafio da exploração, ele se propõe ao desafio de puzzles, ele se propõe ao desafio de que a gente tem que, ao mesmo tempo é uma história linear, mas ao mesmo tempo a gente pode trilhar o nosso caminho justamente para a exploração. Variedade de inimigos a gente tem muita, porém o combate ele se torna de certa forma um pouco que repetitivo, justamente com a imersão na jogabilidade e principalmente um aspecto uma coisa bem crítica minha negativa a esse jogo é o parkour desse jogo, né? Que é estritamente violento de ruim, tá? E isso se insere muito tanto na movimentação do Cal Kestis quanto na sensibilidade, tanto quanto na gameplay de combate. Isso pra mim é geralmente problemático, né? Foi o que me fez, querendo ou não, dropar o jogo em vários momentos até zerar ele de fato. Eu dropava o jogo justamente pelo jogo não ter um apreço pelo sentido gameplay, né? Eu fiquei muito frustrado, né, com essa sensação de que eu estava com um Jedi, obviamente Cal Kestis, ele não é um mestre Jedi, ele era um Padawan, né? Mas que automaticamente com o passar do desenvolvimento dele a gente vai ter, querendo ou não, essa sensação dele já ser um Jedi de fato, e a gente tem, querendo ou não, uma narrativa muito bem desenvolvida, que eu falo aqui, como vou dar uma pitada tanto no 1 quanto no 2, do desenvolvimento dele pro 1 para o segundo, né?
do primeiro jogo para o segundo jogo, que é o Star Wars Survivor, o segundo jogo. Que, ao meu ver, e aos aspectos em que eu visualizei, porque eu não pude automaticamente jogar o Star Wars Survivor, né, por conta de que ele é exclusivo de um console específico, e eu pude observar que a história ela continua no mesmo patamar e até melhorou, de certa forma, com a presença de Jedi da Alta República, como Dagan Gera, como uma história voltada a períodos antigos do Star Wars que a gente não tinha visualizado antes do episódio 1, né? Que o alicerce, a base live action de Star Wars está ali no episódio 1. Só que a gente, no jogo Star Wars Survivor, a gente vê coisas anteriores ao episódio 1, além de, obviamente, crossovers incríveis que a gente tem no 2. Aqui no primeiro a gente se baseia mais no crossover final com o Darth Vader, né? Que a gente pensa, nossa, tem que lutar com o Darth Vader, né? Aquela sensação ali, no final, de certa forma, é uma magnificência muito positiva e que agrega de fato a experiência do jogador. E falo mais ainda no sentido de que as boss fights, que eu agora entrei no Darth Vader, principalmente da segunda irmã, da outra irmã lá, né, que tem uma batalha na selva, a gente tem, querendo ou não, batalhas muito interessantes de bosses, né? Também tem criaturas místicas, obviamente, com batalhas de chefes, né? Mas não digo que seja dificuldade ou não, mas não tem um alicerce inovador, né? Que nem, por exemplo, no God of War, se a gente levar em consideração que cada inimigo há um jeito diferente de derrotar, aqui não tem muito disso. Aqui tem mais a base da porrada mesmo e que tu derrota o inimigo, né? Não tem uma certa forma, uma criatividade dos desenvolvedores para a ampliação, né, dessa imersão. Também temos aqui um certo elogio que eu falo, né, na integridade da personalização do personagem, tá? Isso também faz parte do jogo e automaticamente isso também faz parte da ambientação em si, da cerne desenvolvida. Como assim? A gente dá para modificar tanto o BD, quanto a nave, quanto o Cal Kestis, personalizar, né, ali os trajes e o sabre. Principalmente a parte do sabre, personalização de sabre, foi uma coisa em que me faz ter um acréscimo muito interessante a esse jogo, justamente porque eles se preocuparam também com esse aspecto. Justamente também com a ambientação, que é combada, obviamente, com a exploração de cenário. Porém, a ambientação ela está belíssima, tá? Os planetas em si que você vai para a exploração é muito interessante no sentido em que tu vê muitos detalhes e o acréscimo de gráfico também. Falo do gráfico no sentido de que ele é muito realístico. Ah, mas meu Deus, o universo Star Wars é realista. Não, otário, o que eu tô querendo dizer é que a essência gráfica dá pra ver os rostos, dá pra ver detalhes, dá pra inserir muito mais aprofundamento de fato a um universo muito benéfico para o acréscimo do Star Wars em si. Tanto é que eu imagino que George Lucas deve ter ficado muito orgulhoso vendo um aprofundamento também numa narrativa que se passa entre o episódio 3 e o episódio 4, que foge muito da essência Skywalker em si, né? Que faz uma linha fora da curva da família Skywalker e que justamente funciona, tá? Não é aquela linha fora da curva da família Skywalker lá nos sequels que não funciona. Aqui funciona justamente porque a gente está vendo um desenvolvimento digno e um desenvolvimento com respeito, né? A gente está vendo também, observando e jogando também uma história muito interessante que trabalha os inquisidores também,
que trabalha um outro lado, um outro viés, uma outra concepção sobre o Império, que tem fanservice e crossover legal com o Darth Vader, e também tem a exploração e que também tem a sua parte positiva da ambientação. A parte negativa em si está muito mais na jogabilidade, está muito mais na gameplay do que propriamente no alicerce técnico do jogo, que é narrativo, produtivo, de gráfico e de fotografia e de exploração em si no geral, no âmbito geral. O problema está deveramente relacionado à movimentação do personagem, a parkour, o elemento parkour no jogo é péssimo, ao combate em si do jogo, que às vezes se torna muito repetitivo. Então esses fatores, eles desagregam muito, né, em si. E eu decidi revisitar esse jogo justamente para relembrar as pessoas sobre a existência dele e também sobre o quanto ele tem aspectos negativos e positivos, para que muitas pessoas não falem que ele é uma perfeição por completo, né? Que muitos dizem, Star Wars Jedi Fallen Order é muito bom, é perfeitinho. Não, ele tem seus problemas. Esses problemas eles devem ser pontuados. Então eu encerro o vídeo aqui, deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e vejo vocês até a próxima.